Olá, me chamo Isabela Ferraz. Eu sou graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Univesp, do Polo de Capão Bonito. Olá, meu nome é Janaína Santos, sou graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Univesp e estou cursando o último período do curso. Eu sou do Polo de Capão Bonito. Olá, meu nome é Monalisa Badaró, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp do Polo de Sorocaba. Olá, meu nome é Murilo Casari, estou no último período do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp e o meu polo é Sorocaba. O tema do nosso trabalho é a relevância da ludicidade na literatura infanto-juvenil no processo de formação de leitores críticos. A partir desse tema, o nosso trabalho propõe analisar a importância da ludicidade, especificamente através da literatura infanto-juvenil, destacando seu impacto no desenvolvimento da compreensão leitora e nas trajetórias educacionais dos estudantes. A proposta de investigação se baseia em dados de pesquisas que revelam uma porcentagem significativa de crianças que enfrentam dificuldades de compreensão leitora, comprometendo suas trajetórias escolares. Para fundamentar essa informação, nosso trabalho destacou alguns estudos, entre eles o das autoras Souza e Hubner, realizado em 2019, que identifica que, mesmo após 8 anos de educação formal, mais de 11% dos alunos analisados terminaram o ensino fundamental com dificuldades de compreensão leitora. Destacamos também dados mais recentes do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que revela que a compreensão leitora dos brasileiros tem sido insatisfatória em comparação com a de outros países. Na última edição, destacou-se que grande parte dos alunos que fizeram o teste apresentou níveis de compreensão leitora considerados superficiais. Mencionamos também no trabalho um estudo de Domingues, Silva e Pinto, realizado em 2025 numa escola da Paraíba, que por meio de testes de leitura e entrevistas com alunos do 4º e do 5º ano, foi possível verificar aspectos multifacetados relacionados à dificuldade de compreensão leitora, entre eles a desmotivação dos alunos, que pode gerar a falta de participação em atividades de sala de aula e até mesmo problemas disciplinares e absenteísmo. Os autores ressaltaram ainda que o ambiente escolar, que deveria ser um espaço de descoberta e encorajamento, pode transformar-se em uma fonte de ansiedade e desprazer, afetando a percepção da criança sobre sua própria capacidade de aprender. Também citamos na introdução uma pesquisa realizada por Veloso e Paiva em 2021 com professoras do ensino fundamental 1 atuantes em escolas municipais. Essa pesquisa demonstrou que, embora 85% das professoras valorizem a leitura pelo prazer e pela ludicidade, essa perspectiva se inverte na prática, onde a maioria das professoras, 58%, acaba escolhendo os livros priorizando a sua funcionalidade e o ensino de conteúdos. Isso confirma que a escola, muitas vezes, sob pressão por resultados, acaba transformando atividades que poderiam proporcionar o prazer pela leitura em meras ferramentas funcionais para o desenvolvimento da língua. E especificamente sobre ludicidade, introduzimos um texto de Santos e Schneider que indicam que as atividades lúdicas aplicadas na aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais tornam a leitura e a interpretação mais significativas e interessantes para os alunos. Então, o objetivo geral do trabalho é justamente analisar teoricamente as contribuições das atividades lúdicas mediadas pela leitura infanto-juvenil nos anos iniciais do ensino fundamental. Como objetivos específicos, nos propusemos a realizar um levantamento bibliográfico sobre a relação entre a ludicidade na literatura infanto-juvenil e o letramento, analisar artigos científicos que abordam a relevância desse tema e verificar a importância das narrativas literárias para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional e social dos estudantes, proporcionando a formação de leitores autônomos e críticos.
A justificativa deste trabalho reside em indicativos da necessidade de transformar o ensino e a aprendizagem em um processo mais lúdico e significativo. Acreditamos que o lúdico promove o prazer pela leitura. Diante disso, analisamos a importância da utilização de práticas lúdicas de forma embasada para poder auxiliar no fortalecimento da formação integral dos estudantes e o desenvolvimento de competências essenciais no percurso escolar, no convívio social e na formação cidadã. Este estudo possui uma abordagem qualitativa de caráter descritivo, sendo classificada como uma revisão bibliográfica e documental, que consiste em analisar de modo aprofundado um número pré-delimitado de teorias e representações que abordam temas: ludicidade, literatura infanto-juvenil e a formação de leitores críticos. Para fundamentar teoricamente o nosso artigo, esse estudo incluiu pensadores essenciais na área da educação, cujas obras dialogam entre si, como Piaget, Vygotsky, Kishimoto, Soares, Cosson e Solé. A pesquisa se baseou na busca por artigos científicos na ferramenta Google Acadêmico. Para compreender a importância da ludicidade, começo pelos fundamentos de Piaget, que explica que a criança aprende por meio da ação e que o brincar é parte essencial da construção do conhecimento. Vygotsky complementa essa visão ao afirmar que, além da ação, o aprendizado acontece nas interações sociais. Ou seja, se para Piaget o brincar é a construção individual, para Vygotsky o brincar é também a construção coletiva. Kishimoto une essas duas perspectivas, defendendo que o lúdico é tanto a ação quanto a interação. Ela mostra que a criança aprende brincando, porque explora, imagina, interage e simboliza, articulando elementos piagetiano e vygotskiano. Enquanto isso, Magda Soares amplia o olhar para o campo da leitura e do letramento. Se Kishimoto mostra como a criança aprende brincando, Soares explica o porquê a leitura deve ser significativa e social. Assim, a ludicidade se torna ponte para que a criança entre no universo letrado com sentido e prazer. Cosson complementa esse processo ao tratar do letramento literário. Ele mostra que não basta saber ler, é preciso viver a literatura como arte, com fruição e emoção. Essa perspectiva se aproxima diretamente do lúdico, porque ambos defendem o prazer estético como motor de aprendizagem. Solé aprofunda essa discussão ao explicar como a compreensão leitora é construída por estratégias e hipóteses. A ludicidade facilita isso, porque envolve motivação, engajamento e significado, condições essenciais para aplicar as estratégias que Solé descreve. Todos esses autores juntos formam a base que sustenta a nossa pesquisa, mostrando que a ludicidade, mediada pela literatura infanto-juvenil, é um caminho consistente para formar leitores críticos. Nós vamos falar da análise dos dados do nosso artigo. De acordo com a metodologia, a gente escolheu 5 artigos recentes de publicação entre 2023 e 2025 e também as 2 últimas edições do PISA para contextualizar então o tema do nosso trabalho. O primeiro artigo é de Oliveira 2025, que fala de uma prática bastante interessante, que são os jogos. Os jogos permitem que os alunos, os estudantes tenham acesso às regras do jogo de forma prazerosa e descontraída, o que faz com que eles aumentem o interesse por essas práticas. O autor destaca que as habilidades podem ser consideradas em 3 dimensões. A primeira delas é a cultural, que vai ocorrer de acordo com a interação entre os participantes. A segunda é psicológica, uma vez que é importante trabalhar a gestão das emoções. E por último é a pedagógica, que permite então uma análise das estruturas de aprendizagem que estão sendo utilizadas no jogo. Alves e Oliveira 2024 vão falar de uma outra forma de ludicidade,
apresentando como uma forma de facilitação de aprendizagem, que é a contação de história. Então eles destacam que algumas habilidades são desenvolvidas, como a imaginação, a aquisição de vocabulário, as expressões de sentimentos e, sobretudo, a criatividade, e como elas podem auxiliar no desenvolvimento do estudante ao longo de sua trajetória. Santos e Schneider destaca que a leitura pode ser usada em diferentes gêneros textuais e a sua importância. Contos, fábulas e poemas despertam um interesse maior pela leitura. Essas práticas podem ser usadas não apenas na disciplina de língua portuguesa, mas também em outras disciplinas, como as artes, as ciências e as filosofias. Então, isso reporta e reforça a importância das ações lúdicas para o desenvolvimento dos alunos. Concordando com essa diversidade, Silva e Santos, em 2025, fizeram um estudo com docentes de uma escola em Minas Gerais que usavam a metodologia lúdica na contação de história de contos. E, por meio desse estudo, ele verificou que a prática da leitura dos contos facilitava a aprendizagem, trazia um repertório maior para os estudantes, fazia com que eles tivessem aquisições de novas expressões, de novas palavras, fazendo com que aumentasse o vocabulário deles. Com isso, eles reforçam a importância dessas práticas lúdicas para o desenvolvimento dos alunos. Becker, em 2023, traz uma visão um pouquinho diferente da ludicidade. Ele traz a ludicidade no cotidiano do aluno. Então, ele estimula a formação dos leitores por meio dos personagens que eles gostam mais. Fala que essa ludicidade também pode ser expressa em viagens de família e até no preparo de uma receita. Ele traz ainda uma reflexão bastante importante, que é a da formação docente. Então, como os professores estão sendo preparados para trabalhar essa ludicidade no desenvolvimento do aluno. Ele concorda muito com a importância da ludicidade e diz e reforça que essas práticas precisam ocorrer dentro da sala de aula e também no cotidiano do aluno. Finalizando, a gente vai falar um pouquinho do PISA. O PISA é uma prova que ocorre em 81 países diferentes, membros da OCDE, e que analisa a proficiência dos estudantes. Então, o Brasil, na sua participação em 2018, ele teve um aproveitamento de pontos de 413, e isso confere o nível 2 de proficiência, que é bastante abaixo do nível da média mundial, que é de 472 pontos. O estudo indica algumas dificuldades que os brasileiros encontraram, como localizar informações e fazer respostas simples. Já em 2022, a gente tem uma estagnação do resultado. Nós alcançamos uma média de 410 pontos. E ele reforça que 3 em cada 4 brasileiros não chegaram à pontuação mínima. Aponta algumas situações que podem gerar esse tipo de desempenho. A desigualdade social e de oportunidades é a principal delas. Destaca que no Brasil existe uma diferença muito grande de desempenho entre os estados e de condições de famílias. Com famílias mais abastadas, os resultados são melhores. Aqueles que têm menor poder aquisitivo, os resultados são piores. O estudo ainda traz algumas sugestões de ações. A primeira delas é a reestruturação das políticas públicas. A segunda é a melhoria de distribuição dos recursos. E, por último, eles falam da formação docente. Finalmente, a gente fala, então, da importância das ações lúdicas na formação dos leitores críticos. Então, vamos destacar novamente os jogos, a diversidade de gênero e as brincadeiras com intencionalidade como um caminho para a formação dos leitores críticos. Eu vou apresentar para vocês as considerações finais do nosso trabalho. O nosso trabalho
visou analisar como que a ludicidade ajuda no desenvolvimento da criança. E quando o lúdico é entrelaçado com a literatura infanto-juvenil, nós analisamos como que essa junção pode beneficiar o aprendizado do aluno. Os artigos que foram expostos durante a apresentação do trabalho, eles colaboraram com a nossa afirmativa de que quando nós juntamos o lúdico com a leitura infanto-juvenil, esse momento de aprendizado ele se torna muito mais interessante para a criança e muito mais divertido. Nós entendemos então que quando nós acrescentamos brincadeiras, jogos, junto com a leitura, as crianças elas tendem a ter mais interesse e se desenvolver e entender de uma forma melhor o que a gente está tentando ensinar. Também foi exposto no nosso trabalho o PISA, que nos deu dados de que muitos alunos em idade escolar eles são analfabetos funcionais, que crianças que sabem até ler, mas elas não conseguem entender o que estão lendo, elas não conseguem interpretar o que estão lendo. Isso nos afirma que sempre é importante nós termos algo lúdico para que nós possamos incentivar as crianças a despertar a imaginação e despertar o entendimento que elas têm que desenvolver no decorrer dos seus anos escolares. Bom, a nossa sugestão é que os professores eles continuem ou voltem a apresentar mais a literatura infanto-juvenil juntamente com o lúdico, para que essa leitura se torne mais interessante para a criança e que ela possa entender melhor do que se trata, que ela possa usar a imaginação dela. E nós chegamos nessa conclusão no nosso trabalho do TCC. Para encerrar, eu quero agradecer o nosso grupo que esteve junto nesse período de estudos e de pesquisa, onde nós pudemos aprender mais e discutirmos assuntos relacionados ao trabalho. Eu quero agradecer também a Nínive, que foi a nossa orientadora, que nos deu suporte suficiente para que nós conseguíssemos chegar nesse ponto da conclusão do nosso trabalho. Quero agradecer também à Univesp pela oportunidade de nos graduar em uma faculdade muito competente. Muito obrigada.